noite a todos. Olá. Estamos aqui em mais uma palestra promovida pela CIPEC, que vai falar hoje sobre o período pré-dessomático, transição interdimensional. A CIPEC é uma instituição independente de pesquisa, estudos e ensino, fundamentados prioritariamente na conscienciologia. É uma associação sem fins lucrativos. A gente começa sempre as palestras da CIPEC falando sobre o princípio da descrença, não acredite em nada, nem mesmo no que a gente informar aqui na CIPEC, vivencie, tenha suas próprias experiências. Por que isso? Porque a conscienciologia é uma ciência que estuda a consciência, já vou explicar um pouquinho mais. E é muito importante que a gente tenha as nossas próprias experiências, formule as nossas próprias hipóteses, e aí caminhe para as formulações, né? Então, mantenham sempre o princípio da descrença. E o que é conscienciologia, para quem não está ainda tão habituado? Conscienciologia é um termo que foi proposto em 1981 pelo médico brasileiro, pesquisador Valdo Vieira, para definir uma nova ciência dedicada ao estudo da consciência. E o que entende-se por consciência? Todos nós, todas as pessoas que estão aqui nesta dimensão, em outras dimensões. Ela é conhecida em outras correntes filosóficas como ego, self, essência do ser humano, ou individualidade, e também é conhecida em outras linhas de conhecimento de tradições espirituais, como alma, espírito, dentro de vários outros termos. Por que passou a se denominar de consciência? Na conscienciologia, o Valdo Vieira propôs que a gente utilizasse alguns neologismos. Por quê? Porque quando a gente fala de ego, de self, de alma, de espírito, por exemplo, a gente traz algum conhecimento implícito pregresso. Só que às vezes cada um entende de um jeito. Quando a gente coloca um neologismo, uma nova palavra para descrever aquela definição, aquele conceito, a gente está mais limpo de, entre aspas, preconceitos. Então, na conscienciologia, define-se a consciência como cada ser que existe nessa dimensão ou em outras. As bases do paradigma consciencial são algumas, vou citar aqui as quatro, né, mais importantes, para entender bem o que é a conscienciologia. A primeira delas é a holossomática. A holossomática admite a existência de vários corpos ou veículos de manifestação da consciência. O que são esses veículos de manifestação? Nós temos, pela conscienciologia e por muitas outras correntes filosóficas, nós temos quatro corpos. O corpo físico, que é esse corpo de carne e osso que a gente pega, toca, por onde eu respiro, como bate o meu coração. A gente tem um corpo energético que traz, carrega com a gente toda a energia que a gente recebeu para viver nessa dimensão quando a gente ressomou. O que é ressomou? E quando eu nasci, quando a gente começou a ser formado no útero da nossa mãe, e essa quantidade energética, ela gradativamente vai sendo perdida, né, aí ao longo da vida, e quando a gente dessoma, quer dizer, quando a gente morre, obtua, falece, para a conscienciologia nós chamamos de dessoma, a gente ainda tem um restinho de energia que é perdido depois na segunda dessoma. Além disso, a gente tem o psicossoma é todo o nosso corpo emocional, de sentimentos, de sensações, de emoções, e a gente tem o mental soma, que é o nosso corpo intelectual, né? Pela bioenergética, a gente aceita e estuda as formas de energias vitais e sua interação nos relacionamentos interconscienciais. Então, o nosso corpo físico, todos os quatro corpos são muito importantes, nós não vivemos sem ele, né? Principalmente nessa dimensão, a gente precisa, inclusive, do soma. Em outras dimensões, a gente já não precisa do soma do corpo físico. Mas o nosso corpo energético, a gente sente bastante várias energias vitais, e isso é o que dá aquelas sensações, às vezes eu chego no ambiente e não me senti tão bem, não gostei muito do local onde eu fui, ou pelo contrário, às vezes eu chego num local, vou visitar um parque,
Parque das Cataratas do Iguaçu, vou visitar o Pantanal e volto super recarregada, reenergizada. Isso é porque eu senti as energias vitais. A gente sente essas energias de qualquer ser vivo, né? A gente sente de plantas, tem pessoas que costumam dizer mão mágica para as plantas, né? As plantas sentem, ela cuida, ela, né? E a planta sente essa energia, os animais sentem as nossas energias e nós também sentimos as energias uns dos outros. Uma outra base, um outro conceito é o de multidimensionalidade. Ele estuda as várias dimensões que a consciência pode se manifestar. Então, eu estou aqui agora fazendo essa apresentação para vocês, e na teoria estou sozinha aqui na sala, o meu cachorro está aqui do ladinho, no meu pé, mas isso nessa dimensão. Em outras dimensões que o meu olho não é capaz de enxergar, porque o meu olho é físico, é material, pode ser que tenha muita gente aqui na sala comigo assistindo a essa apresentação. Então, a gente tem convivendo, né, entre aspas, ao mesmo tempo, múltiplas dimensões. E isso é bastante importante por conta, com base no paradigma consciencial. Além disso, a serialidade. A serialidade, ela reconhece e estuda uma série de vidas intra e extrafísicas alternadas e sucessivas, que a consciência vivencia no seu processo evolutivo. O que isso quer dizer? Quando eu comecei a ser formada no útero da minha mãe, eu comecei a viver nessa vida intrafísica. Vou viver toda a minha vida, em determinado momento eu vou dessomar, eu vou falecer, eu vou para outra dimensão. Vou ter um período lá de convivência, de trabalho, de recuperação, e aí depois, durante um tempo maior, eu volto a ressomar num outro corpo físico, numa outra experiência, num outro local, numa outra época. Vivo aquela vida, dessomo e vou para o extrafísico. Depois ressomo no intrafísico e assim sucessivamente. Então, nós somos o produto final de uma série de existências intra e extrafísicas. E são os estados conscienciais, são os estados em que a consciência pode se encontrar, e eles são três. Então, ele pode estar no estado consciencial extrafísico, é aquela consciex, que, né, é um acrônimo de estado consciencial extrafísico, consciex, consciência extrafísica, aquela consciência que desativou o corpo biológico. Ele passou pela morte do corpo físico, pela dessoma, e agora está atuando na dimensão extrafísica. O estado consciencial intrafísico, com sim, somos nós que estamos aqui no vídeo, eu falando, vocês assistindo essa apresentação, são todas as consciências que têm um corpo biológico e que nessa existência ainda não passou pela morte do corpo físico, então nós estamos aqui atuando na dimensão intrafísica. E a gente tem, entre aspas, um meio termo, um estado consciencial projetivo. É quando a consciência, né, nós aqui no intrafísico, a gente consegue descoincidir os nossos veículos de manifestação, os nossos corpos. Isso acontece na imensa maioria das vezes enquanto a gente está dormindo. Então, a gente está lá dormindo, o corpo fica na cama, descansando, e a gente consegue se projetar com energo, psico e mental soma, isso tudo conectado com o cordão de prata, e aí a gente consegue ir para o extrafísico ter vivências. Algumas pessoas voltam, às vezes, falando, nossa, eu tive um sonho muito lúcido. No fundo, isso foi uma projeção lúcida. Eu lembro de tudo o que aconteceu, eu lembro do que a gente conversou. Isso são projeções lúcidas. Pela holossomática, a gente já falou que a gente admite a existência de vários corpos ou veículos de manifestação, e como eu falei, a gente pode se projetar, né? Por meio desse cordão de prata, a gente fica conectado. Se esse cordão de prata se rompe, a gente caminha para a dessoma e para a desativação do corpo físico. Outra base muito importante da conscienciologia é a cosmoética. O que é a cosmoética ou a ética cósmica? A unidade de medida da cosmoética é a incorruptibilidade, e a cosmoética ela pode ser entendida como amor e respeito universais.
Então, a gente costuma traduzir um pouco, né, essa definição de cosmoética, no fazer o melhor para a maior parte das pessoas, né? Quando eu me preocupo com o outro, quando eu presto atenção no outro, eu não me guio de uma maneira muito mais egocêntrica, egoísta, eu consigo ter ações mais cosmoéticas. E, como eu já falei, a gente não morre. A gente só desativa o corpo físico. Isso é a dessoma, a primeira dessoma. Depois a gente vai desativar aí o corpo energético, que é denominado de segunda dessoma. E então, para a conscienciologia, a gente vive uma sequência de vidas intrafísicas e extrafísicas. Tendo feito essa base da conscienciologia, passo agora para me apresentar, né, para vocês entenderem por que que eu estudo, né, esse tema de dessoma, de ressoma, de transição entre períodos intrafísicos e extrafísicos. Então, eu sou, né, Luciana, tenho 50 anos, tenho 2 filhos, nasci no, sou paulistana, nasci em São Paulo, no Ipiranga, do ladinho do Museu do Ipiranga, de uma família tradicional católica. Mas, ao longo da minha adolescência, bem novinha, 13 anos, entrando na adolescência, eu comecei a ter contato com livros espíritas e fez muito sentido para mim. Então, durante bastante tempo da minha vida, eu caminhei é, estudando sobre espiritismo. Em 2014, eu tive o primeiro contato com a conscienciologia e eu achei bastante interessante, eu achei que tinha muitas das coisas do espiritismo, mas era de uma maneira, lidava de uma maneira muito mais científica, muito mais estruturado, um corpo de conhecimento estruturado, e na época eu já era médica, então gostei bastante, fez muito mais eco em mim, e desde então estudo assuntos relacionados à conscienciologia. Sempre soube a minha vida inteira que eu faria medicina e mais ainda sempre soube que eu faria pediatria. Raríssimas vezes eu tive alguma dúvida e durou, no geral, uma semana no máximo. Então, me graduei em medicina em 1995, fui fazer residência médica em pediatria em 1997, terminei, né? E aí eu comecei a ter um pouco de dúvida do que eu faria, né? Enquanto todos meus amigos tiveram as dúvidas antes, o que eu faço para o vestibular, né? Eu não tive. Fui ter no final já da minha residência, na subespecialidade, porque hoje a pediatria também caminha muito para a subespecialidade. E o meu maior ponto decisório foi entender que eu não queria cuidar de partes de uma criança, de órgãos de uma criança. Eu não queria estudar só pneumo, ou ser cardiopediatra, ou hematopediatra. Eu queria cuidar da criança na sua totalidade, na sua integralidade. E aí eu acabei me inscrevi para terapia intensiva pediátrica e terminei de cursar em 1999. Essa de todas as escolhas foi um pouco menos lúcida, foi mais por exclusão. Mas eu posso dizer que ela só não estava muito clara, mas fez todo sentido para mim ao resto da minha vida, até este momento, né? Então, tem 23, 24 anos quase que eu trabalho com terapia intensiva pediátrica, com crianças gravemente enfermas, e vivendo é, essa transição, né, de dimensões, crianças que falecem, que dessomam, isso para mim eu transito eu transito por esse meio de uma maneira muito tranquila para mim, né, não vou dizer que seja fácil, mas eu consigo transitar de uma maneira que eu sinto que eu ajudo mais do que me prejudica, né, não sinto que me prejudique. E logo depois que eu terminei a residência em terapia intensiva, eu terminei, né, no finzinho de 1999, em 2001, no comecinho de 2001, eu fui convidada por alguns professores para gerenciar uma unidade de terapia intensiva pediátrica aqui no município pertinho de São Paulo. Fiquei bastante espantada, porque tinha gente que sabia muito mais do que eu e me espantou bastante aquele convite. Aceitei, com bastante medo, mas aceitei, e descobri que eu podia entender de criança grave, mas eu não entendia nada, como gerenciar uma unidade de terapia intensiva. E aí fui fazer a minha primeira especialização em administração em saúde e caminhei, assim, né, carreiras paralelas, terapia intensiva e administração em saúde desde então. Tenho uma especialização em 2003,
defendi o mestrado em 2007 e o doutorado em 2019. E desde então eu caminho com as duas. Eu preciso, para mim faz muito bem a parte clínica, né, o atendimento direto ao paciente, mas também faz muito bem a parte administrativa, trabalhar com indicadores, gerenciamento, eu gosto demais, isso é bastante inato também em mim. E em 2015 eu me formei numa especialização em homeopatia, e a homeopatia me trouxe a percepção das terapias, das técnicas terapêuticas para tratar do energossoma. Então, eu percebia, né, a terapia intensiva é uma especialidade muito alopática, né, e eu percebia que sim, a gente fazia muita coisa dentro de uma terapia intensiva, mas eu achava que faltava um pouquinho mais. E conseguir conciliar essas duas coisas, né, entender que a gente tem técnicas que são um pouco mais afeitas ao corpo físico e técnicas que são um pouco mais afeitas ao corpo energético, e que se a gente consegue combinar essas técnicas, então não é exclusão, ou um ou outro, muito pelo contrário, são os dois juntos. E além disso, vai ter mais momentos em que eu vou precisar de alopatia e outros momentos que eu vou precisar de medicinas que cuidem do corpo energético, como a homeopatia, a medicina tradicional chinesa, a ayurvédica e várias outras. Então, desde então, eu trabalho bastante com medicina integrativa e pude perceber um grande salto na qualificação da minha assistência, positivo. E finda que eu lido diariamente com a morte há 23 anos, então eu estudo bastante tem muitas vivências práticas, né, de situações de óbito, de dessoma. O que eu sempre trouxe nato foi assistência, isso é bastante forte em mim, trabalhar com hospitais, a medicina como um todo, mas especialmente com o corpo hospitalar, né, com atenção hospitalar, hoje a medicina e a atenção à saúde, elas são muito diversificadas, a gente pode tratar de várias maneiras, mas o hospital sempre foi para mim um lugar muito mágico, um lugar onde eu me sinto muito bem. De pequenininha, as poucas vezes que eu visitei hospitais, eu gostava do cheiro do hospital, e coisa que no geral as pessoas detestam, né? Eu gostava, então isso sempre foi muito inato. Sempre estudei bastante, adoro conhecimento, leio bastante, porque gosto disso, não, porque eu gosto realmente de aprender, isso é muito visceral em mim. E tenho já há bastante tempo interesse sobre o estudo da morte e do morrer. Então, um exemplo, quando eu nem imaginei que eu ia fazer terapia intensiva no meu 5º ano de faculdade, eu passei pela cadeira de pediatria, pelo estágio de pediatria, e a gente tinha que fazer um TCC, e eu resolvi fazer um TCC sobre experiências de quase morte. Levantei literatura, então, há muito tempo, mesmo antes de saber que eu ia trabalhar com a morte diariamente, isso foi uma coisa que sempre me interessou, um assunto que sempre me interessou. Tive uma experiência aos 20 anos de idade, que foi uma das primeiras experiências que me impactou bastante. A minha família era muito amiga de uma família do Rio de Janeiro, e eles se conheceram, né, a minha família e essa outra família, comigo, por meu intermédio. Quando eu era pequenininha, a gente viajou para Poços de Calda, e lá nos conhecemos no hotel, eles ficaram muito encantados comigo, pequenininha, com 3 anos, e acabaram, né, foi uma amizade, um reencontro. E fui várias vezes para o Rio de Janeiro, passar tempos, né, às vezes férias com essa minha tia do Rio de Janeiro, com essa família. E quando eu tinha mais ou menos 20 anos, no finzinho de uma madrugada, eu sonhei com ela, e eu tinha muita dor no peito, mas era uma dor no peito, assim como eu nunca tive na minha vida. Ela era muito impactante, eu tinha muita dificuldade para respirar, e aí ela estava do meu lado, e de repente essa dor no peito cessava, e ela virava para mim e falava: Lu, fica tranquila, filha. Ela me chamava de filha. Lu, fica tranquila, filha, porque isso já passou. Foi só um infarto, mas passou, tá tudo bem. Acordei um pouquinho depois e acordava muito cedo para ir para a faculdade, umas 5, 5 e pouco, e vi a luz do quarto da minha mãe acesa. Quando eu cheguei lá, minha mãe estava chorando, tinha acabado de receber o telefonema que essa tia tinha morrido de infarto, né? Tinha acabado de falecer de infarto. Então, essa experiência me impactou bastante, é uma experiência que eu sempre lembro. E tenho vários outros relatos de participação em dessomas, né? Nas unidades de terapia intensiva que eu participei, é,
não acredito que sejam coincidências, né? Eu acho que são sincronicidades mesmo, que eu acabava participando de uma série de dessomas. Primeiro, criança não dessoma tanto numa UTI pediátrica quanto adultos. A unidade de terapia intensiva adulto, ela tem uma taxa de mortalidade muito mais alta. Na pediatria, isso não é tão frequente, né? Criança costuma sair mais do que obtuar, né? Sair de alta mais do que obtuar, mas dessomar. Mas muitas vezes, em muitas das dessomas nas unidades de terapia intensiva, mesmo quando a gente dava plantão, às vezes, em mais de um médico, a gente dividia os pacientes e, mesmo que não fosse minha escolha, eu acabava caindo com os pacientes que acabavam dessomando, estavam muito próximo dessa dessoma. A multidimensionalidade sempre foi muito tranquila para mim, é um conceito muito inerente, muito inato, mas eu chego a dizer que a multiexistencialidade é maior. Eu tive sempre isso de uma maneira muito atávica, muito visceral, muito clara, cristalina, que vivemos várias experiências. E eu consigo, às vezes, até perceber um pouco, né, são hipóteses, óbvio, experiências anteriores dos pacientes que eu cuido. Então, às vezes, eu olho para uma criança ou para uma família e falo, nossa, eles têm um quê cultural de tal país. E aí, dali a pouco, mais para frente, a mãe me conta que eles viajaram para esse país, ou que eles gostam, que a criança estuda bastante, ou que a criança sabe falar algumas palavras daquela língua. Então, a multiexistencialidade sempre foi um terreno onde eu transito mais, adoro história, é muito mais tranquilo para mim. Para quem quiser se aprofundar no tema, né, agora vamos entrar mesmo no tema, fizemos um grande preâmbulo aí sobre conscienciologia e, né, para vocês me conhecerem e entender de onde vem, né, essa experiência que eu vou contar agora. Eu gosto muito desses 3 livros, que não são da conscienciologia, são livros que eu batizei como a trilogia da morte. O primeiro deles é de um médico mortais, um médico indiano, mas que trabalha nos Estados Unidos, e ele, apesar de ser um médico, ele não é um livro técnico, mas ele traz um pouco de tecnicidade, né, de o que é importante para as pessoas quando elas estão próximas de morrer, né? E ele traz muito, ele começa a trazer o conceito das relações. Não é importante eu saber quanto eu tenho na conta bancária, para as pessoas que estão morrendo, elas não referem isso. Elas referem que é importante a gente se reconciliar com as pessoas que a gente já não teve, que são importantes para a gente, ou foram importantes para a gente, mas com as quais a gente já não tem mais tanta convivência por alguma desavença. E ele fala também sobre o que é importante para esses pacientes do ponto de vista de conforto, de ter a sensação de que viveu uma boa vida, de que conseguiu cumprir uma série de é, coisas que queriam cumprir, né? Então, esse é um livro bastante interessante, particularmente foi um dos primeiros livros que eu li, apesar de estudar sempre sobre morte. A morte é uma coisa que a gente tem falado há muito pouco tempo, infelizmente, e esse foi um dos primeiros livros que eu li, tem mais ou menos uns 10, 15 anos, se não me engano, esse livro. O segundo livro é da Ana Cláudia Quintana Arantes, é uma médica brasileira, relativamente conhecida, imagino que muitos dos que estão me assistindo conhecem e já viram o TED dela, que é um TED bastante famoso de 2012, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, onde ela traz, não é a versão brasileira de Mortais, né, mas ela traz muito dessa experiência dela como médica geriatra e paliativista. E o terceiro é da Ana Michele Soares, Enquanto Eu Respirava. A Ana Michele é uma paciente com câncer de mama, há 10, 15 anos, se não me engano, acho que 12 anos no momento, e ela é bastante ativa, esse câncer de mama já é um câncer paliativado, né, assim, não tem mais possibilidade de cura, só de controle, algum controle da doença, ela não é uma paciente terminal, nós já vamos entender um pouquinho a diferença de um e do outro, então, assim, ela não está super perto do momento da dessoma dela, mas esse livro é muito encantador porque ela mostra que mesmo tangenciando a morte por 10 anos, até um pouquinho mais, ela vive intensamente a vida, às vezes muito mais do que outras pessoas que não estão tangenciando a morte. Então, eu recomendo bastante para quem quiser se aprofundar. Ainda tem para quem deseja se preparar para uma, né, dessoma, independente de em que momento ela vai acontecer. Eu já comecei a me preparar para mim, eu estou com 50 anos, e pelas minhas contas, imagino que eu vou morrer muito próximo dos 80. Desejo, né? Mas já comecei a me preparar depois de ler esse livro,
que também é da Ana Cláudia Quintana, é o terceiro livro publicado por ela, Para a Vida Toda Valer a Pena Viver. E ela, né, o subtítulo é Pequeno Manual para Envelhecer com Alegria. Então, é isso, para a gente morrer bem, a gente precisa ter vivido bem, né? Eu preciso ter me preparado, eu preciso pensar, e o que todos esses autores falam em comum é: nós vivemos num mundo que não fala sobre morrer. E essa é a única certeza que todos nós temos: nós vamos morrer. 100% de certeza. Eu não sei se eu vou ser rica, eu não sei se eu vou ser pobre, eu não sei se eu vou emagrecer, eu não sei se eu vou ficar doente, eu não sei se meus filhos vão me amar sempre, mas uma coisa eu tenho certeza: eu vou morrer. Todos nós temos. Então, como a gente tem uma única certeza na vida e a gente não se prepara para ela, né? São livros bastante interessantes. E a última referência é o livro De Soma, esse já é da Conscienciologia, um livro que estuda e traz muitas definições, conceitos sobre as dessomas, né, sobre a morte, e de uma maneira bastante técnica, mesmo quem não entende tanto de conscienciologia consegue ler de uma maneira tranquila. Então ele explica muito claramente como é que funciona essa dessoma. Dito isso, agora nós vamos passar um pouquinho para os períodos, né? Então, olhando do ponto de vista intrafísico, a gente tem um período pré-dessomático, um período de dessoma, que é o momento em que a morte vai acontecer mesmo, e o período pós-dessomático, aí para o grupo que estava aqui no intrafísico, ele vai se separar. No geral, uma ou algumas poucas pessoas deste grupo vão dessomar e vão para o extrafísico. E as outras pessoas desse grupo vão permanecer ainda um tempo aqui no intrafísico, né? E a gente vai dividir um pouquinho essa apresentação nisso: período pré-dessomático, dessoma, e para quem ficou no intrafísico, o que eu faço no pós-dessoma, né? Quais são as preocupações que eu preciso ter? Então, primeiro, tipos de dessoma nós temos as mais variadas, mas elas costumam se dividir em dois grandes tipos, né? Ou as dessomas muito súbitas, não programadas, principalmente por conta de acidentes, uma morte súbita, foi dormir e morreu, né? Quando acordamos, ele estava morto na cama. E a gente tem os outros tipos de dessoma, que são as dessomas um pouco mais programadas. Ninguém sabe o dia que vai morrer, raríssimas exceções. Mas a gente consegue saber que a gente provavelmente deve estar se aproximando do momento em que a gente vai dessomar. Nós, nessa apresentação, vamos falar principalmente desse tipo de dessoma, né? É uma frase bastante interessante da Ana Paula Quintana, em um dos seus livros, nos primeiros parágrafos, ela fala: quando a gente pergunta como as pessoas querem morrer, todo mundo fala: eu queria morrer dormindo como um passarinho, sem dor, sem nada, sem sofrimento. E aí ela responde em seguida, assim: todos nós gostaríamos, só que mais ou menos 3% da população mundial morre desse jeito, ou seja, os outros 97% vão morrer de uma morte mais trágica e súbita, uma parcela muito pequena também, maior que 3%, mas ainda muito pequena, mas a imensa maioria, muito mais do que 50%, vai morrer de uma doença debilitante. Então, se a gente sabe que a gente está se aproximando da dessoma, por que a gente não tenta fazer essa dessoma da melhor modo possível, né? Então, é sobre esse tipo de dessoma que nós vamos falar nessa palestra, até porque as mortes súbitas, acidentais, são um capítulo completamente à parte. Aí a gente vai olhar quando tudo começou, e a gente acha, né, que tudo começou entre dessoma e o período antes da dessoma, né? Esse é o tema da palestra. Mas a gente precisa lembrar que não, antes desse período pré-dessomático, esse indivíduo que vai dessomar e que culmina dessomando, ele recebeu um diagnóstico de uma doença que ameaça a vida. Mas antes disso, ele era uma consciência. Então, ele teve toda uma vivência. E essa vivência não é só uma vivência dessa existência. Durante muito tempo, ele foi consciência, consciência. Então, ele foi formando ao longo de séculos, alguns até milênios, alguns vieram até de outros planetas, outras habitações, né, interplanetárias. A gente vai moldando o nosso temperamento, a nossa personalidade ao longo de todas essas existências.
Então, no momento que a gente recebe um diagnóstico de uma doença que ameaça a vida, o jeito que a gente vai passar pelo período pré-dessomático e pela dessoma é absurdamente carregado com as nossas lentes. Que lentes que eu estou usando? Eu sou uma pessoa mais melancólica, acho que tudo vai dar errado, que não é nada legal mesmo. Ah, era para ser assim, não, nada na minha vida dá certo. Quando eu olhar para essa quando eu receber esse diagnóstico, eu já vou começar a olhar para uma possível, sei lá, quimioterapia e falar, ah, mas eu acho que não vai dar certo. Vou tentar, porque tem que tentar, mas não sei, acho que realmente está chegando a hora de eu morrer. Agora, se eu não sou uma pessoa mais positiva, e como, por exemplo, né, a autora do livro que eu citei, Ana Michele é uma pessoa bastante positiva e uma pessoa que entende que a vida traz muitas oportunidades de aprendizado diariamente para a gente. Então, a Ana Michele convive há mais de uma década com um câncer, fazendo uma série de tratamentos, e ela já está, se não me engano, também no segundo ou terceiro livro, ela vive intensamente. Quando ela consegue, nos períodos em que ela está melhor, entre sessões de quimioterapia, ela já escalou um morro super importante, fez uma trilha mais difícil, que ela tinha prometido que ela ia fazer. Ela tem uma lista de desejos do que eu quero fazer antes de morrer. Então, que isso quer dizer? Que a gente enxerga qualquer coisa que acontece na nossa vida com as nossas lentes, as lentes da nossa personalidade. E a mesma coisa vai acontecer com o período pré-dessomático e dessoma. Então, quando a gente está auxiliando uma pessoa nesse período pré-dessomático e dessomando, a gente tem que entender quem é essa pessoa. E daí a gente consegue entender melhor como a gente vai ajudar nesses períodos, né? Vamos entrar um pouquinho mais agora no período pré-dessomático. Então, a gente tem alguns tipos de doenças classificadas aí pela Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde diz que a gente tem doenças agudas, que eram as doenças mais habituais, né? Até mais ou menos o começo do século XX, metade do século XX. Então, a maioria das pessoas, quando morriam de uma pneumonia, de uma doença aguda, que se tivesse recurso terapêutico, talvez ela não tivesse falecido, não tivesse dessomado. E é uma doença que termina e se resolve em menos de 3 vezes. Ou se resolve curando, ou se resolve falecendo. As doenças crônicas são doenças de progressão mais lenta, duração mais prolongada. No geral, na maioria das vezes, elas acabam não levando a dessoma de maneira mais intensa, né, direta, mas elas propiciam outras condições que levam à dessoma. Então, por exemplo, a hipertensão arterial. É muito difícil alguém morrer só de hipertensão arterial, mas se o indivíduo tem hipertensão arterial, ele tem mais chance de fazer um derrame, de fazer um infarto, né? E aí a gente tem o grupo das doenças degenerativas, aquelas que gradualmente vão comprometendo funções vitais, como, por exemplo, Alzheimer, e a gente tem as doenças terminais. O que é uma doença terminal? Esse é um conceito bastante importante da gente entender. É uma doença, uma condição que não pode ser curada e que pode levar alguém à morte. Um paciente é dito terminal quando não há mais chance de resgate das condições anteriores de saúde. E a possibilidade de morte a curto prazo parece inevitável e previsível. Então, não sabemos quanto tempo, mas sabemos que estamos muito próximo da dessoma desse paciente, tá? Isso é uma doença terminal. Até pouco tempo atrás, a expectativa de vida no mundo, pouco tempo eu quero dizer, é ao redor de 60, 70 anos, né, meados do século XX, a expectativa de vida era muito pequena. Em países que tinham uma grande expectativa de vida, principalmente países europeus, Japão, as pessoas viviam 50, no máximo 60 anos. Hoje, a expectativa de vida dos países mais longevos, como, por exemplo, a Itália, ela está na casa dos 86 anos, 83 anos, né? Então, ao longo de 60 anos, mais ou menos, a gente passou a viver muito mais do que a gente vivia antes. E as doenças, principalmente degenerativas e terminais, começaram a aparecer mais, porque antes a gente morria muito de doença aguda, né? Então, precisou uma adaptação da medicina e a construção de um novo campo de conhecimento, que é o da medicina paliativa. A medicina paliativa se dirige, né, busca cuidar de pacientes com doenças degenerativas e doenças terminais. E, de uma maneira muito simples, muito simplória, cuidados paliativos é muito além disso, mas, assim, quais são os dois grandes objetivos dos cuidados paliativos da medicina paliativa? Primeiro,
é aliviar o sofrimento causado por uma doença grave dos mais variadas formas, né? Pode ser dor física, pode ser um sofrimento emocional, a medicina paliativa vai cuidar bastante disso. E promover a qualidade de vida tanto dos pacientes quanto dos seus familiares. É, e aí é bastante importante quando a gente começa a entrar nisso de doenças degenerativas, doenças terminais, é que os pacientes, no geral, eles trazem um paradigma da doença e do AVC muito ligado ainda a uma conotação religiosa, em a doença sendo entendida como um castigo, como uma conotação negativa. Não raro a gente escuta uma mãe ou um pai falando, mas eu sempre procurei fazer o bem na minha vida. E por que eu estou recebendo esse castigo agora? É muito frequente a gente escutar isso. É muito importante também que a gente transicione esse paradigma, né? A gente não está aqui para ser castigado por nada nem ninguém. A gente está aqui para se autorresponsabilizar pelas nossas escolhas. Então, no paradigma consciencial, a doença é entendida como uma correção de rota e uma grande oportunidade de reconciliação. Vou dar um exemplo recente meu. Minha mãe, recentemente, 7 meses atrás, faleceu com um câncer de ovário. E durante 2 anos, antes, né, dela dessomar, a gente ficou cuidando dela, foi o tempo entre o diagnóstico e a dessoma, foram 2 anos, alguns pouquinhos meses, 2, 3 meses. Nesse tempo, quando minha mãe recebeu o diagnóstico do câncer de ovário, eu intuitivamente, como médica, não é minha área, né? Eu não sou ginecologista, mas eu sabia que era um câncer bastante grave. Fui ler, fui, né, me atualizar um pouco e sabia que, né, a chance dela conviver com essa doença durante um tempo era grande e a chance de cura era muito pequena. Nesse momento, eu tomei uma decisão que eu ia curtir o tempo que minha mãe tivesse aqui da melhor maneira possível. Eu podia trabalhar muito depois, eu podia ficar rica depois, não vou ficar, mas né, trabalhando bastante, eu podia fazer um monte de coisa depois, mas aquele era o momento em que eu queria curtir a minha mãe, até porque eu não saberia quanto tempo mais minha mãe estaria aqui com a gente no intrafísico. Nessa parte, eu acabei, do ponto de vista pessoal, eu acabei parando de olhar um pouquinho para mim. Não faço exames com regularidade, mas nesse período eu fiz os exames mais emergenciais e acabei não fazendo tudo que eu habitualmente costumo fazer. E agora, muito provavelmente, vai ter que fazer uma pequena intervenção ginecológica, pequenininha, uma cirurgia pequenininha, nada de grave. Isso é um castigo? Se eu olhasse do ponto de vista religioso, eu ia falar, nossa, mas eu fui tão boa, eu cuidei da minha mãe, cuidei com tanto amor, não, do ponto de vista do paradigma consciencial, eu olhei e fiz assim, não, foi uma decisão muito ciente minha, muito racional, de que eu quero cuidar da minha mãe, eu quero curtir a minha mãe o tempo que for possível. E eu descuidei um pouquinho do soma, do meu próprio soma, porque naquele momento eu precisava pesar na balança o que eu queria mais, né? E ok, agora também não dá para ficar cuidando do soma sempre. Então já vivi o período de luto, já estou começando, né, a ter atividades mais normais, já não estou mais tão triste, então fui fazer os meus exames, descobri esse probleminha e talvez tenha que fazer uma intervenção cirúrgica. Muito claro, muito cristalino e mais ainda muito autorresponsável, olhando para onde eu fiz escolhas que me levaram a isso. E se as escolhas não estão tão legais, é, como é que eu posso fazer novas escolhas para deixar as coisas mais legais, né? Então é exatamente isso. Quando a gente está na fase pré-somática, principalmente dessas doenças mais crônicas, degenerativas, a gente tem 3 grandes fases. A primeira delas é de diagnóstico e acolhimento. A segunda é de manejo de dor e sofrimento e promoção de qualidade de vida. É nesse ponto que medicina paliativa mata a pau, né? Não tem para ninguém o que eles fazem. E na fase 3, na terminalidade, a gente vai ter a preparação para a morte, tanto do paciente quanto dos seus familiares. Também a medicina paliativa aí é absurdamente importante. Vamos olhar devagarinho para cada uma delas. Mas lembrando que todas essas fases são somatórias e intercambiáveis, né? E todas pode ter uma reconciliação grupo kármica. Então, se a gente começa a entender que a doença é uma grande possibilidade de mudança de rota, e principalmente de reconciliação, se eu souber que eu tenho uma doença um pouco mais séria, que talvez comprometa a minha vida daqui a pouco, eu vou deixar de gastar meu tempo à toa
e vou querer, o que a imensa maioria dos pacientes querem, é se acertar com as pessoas com que eles não se acertaram previamente. Então, isso, todos esses livros trazem muitas histórias, todos os estudiosos que estudam, né, de pré-dessoma, medicina paliativa, eles falam, isso é o que importa para o paciente. Todos os pacientes tragam, eu quero morrer em paz. Morrer em paz inclui se reconciliar. Ao longo de toda a nossa vida, a gente consegue se reconciliar todo dia e a qualquer momento. Mas, como a gente não tem um nível de sobrepairamento, a gente fica vivendo a vida, fica nessa robotização, tem que pagar conta, tem que ganhar dinheiro, pagar boleto, levar filho na escola, a gente vai olhando e falando, não, não vou me reconciliar, ainda estou brava com ele falou isso para mim, eu estou magoada. Se a gente sabe que a morte está chegando, eu não tenho mais tanto tempo para empurrar isso com a barriga e eu começo a olhar para o que realmente importa nessa vida. E todos os autores são unânimes em dizer que quando chega no fim da vida, o que realmente importa nessa vida são as relações humanas, são as relações com o nosso grupo karma. E todos os pacientes buscam se reconciliar. Quanto mais reconciliado, mais, entre aspas, bonita é essa morte, né? Então, entrando em fase por fase, na primeira fase do diagnóstico e do acolhimento, o que a gente precisa fazer? Primeiro é dar para o paciente e para nós mesmos o acolhimento necessário. Esse é um momento em que a gente recebeu uma notícia, ficou bastante assustado, tanto o paciente quanto a gente familiar, e a gente precisa entrar em contato com esses sentimentos. Mas isso vai durar alguns dias, às vezes algumas poucas semanas, porque dali a pouco tem um monte de exame para começar a fazer, um tratamento para começar, a coisa costuma ser bastante rápida, né? A intervenção de saúde costuma ser muito intensa nessas doenças. Então, devagarinho, a gente e o paciente vai entrando em contato íntimo com as mudanças que essa fase começa a trazer. E é muito importante nesse momento que a gente viaje mesmo, que a gente busque pensar quais são os possíveis cenários. Pode ser que ele faça a primeira quimioterapia e morra. Pode ser que ele faça 10 quimioterapias e esteja curado. Então, entre o pior cenário e o melhor cenário, quais são os possíveis cenários que existem? Quanto mais eu conseguir pensar em possibilidades, mais eu vou entrando em contato com possíveis futuras necessidades emocionais, físicas, financeiras. E assumir para a gente que está se iniciando um momento propício a grandes reciclagens. Então, tem um momento de sofrimento, tem um momento de dor, mas a gente precisa ter bastante coragem de entender que, tá bom, é isso que a vida está trazendo nesse momento, vamos respirar fundo e o que vier, que eu faça da melhor maneira possível, né? Lembrar sempre que uma doença leva muito mais do que a saúde do paciente. Ele leva, entre independência, identidade, planos, ela leva autonomia. E também, o que é mais difícil para os pacientes, assim, na pele, né, de soma, o que os pacientes mais falam de positivo, é se reconciliar. E ter as pessoas que amam em volta de si com muito amor. E o que é mais difícil durante esse período é a perda gradativa da autonomia, né? Isso é muito sofrido para os pacientes. Então, hoje eu faço tudo, e eu sempre dou esse exemplo quando eu faço essas apresentações, que é bom que a gente se coloque no lugar dos pacientes, né? Então, por exemplo, hoje eu, aos 50 anos, completamente autônoma, só não sou autônoma em algumas coisas que eu preciso de ajuda que eu não sei fazer. Tirando isso, eu pego meu carro, levo meus filhos na escola, trabalho, pago as minhas contas, cuido da minha vida, levanto e vou fazer xixi na hora que eu quero. Hoje está muito calor aqui em São Paulo, daqui a pouco terminando aqui, vou lá tomar um banho. Faço o que me dá na telha, né? Imagina que no momento aconteceu um acidente muito grave e, de repente, eu fiquei paralisada do pescoço para baixo. Eu vou ter que pedir para fazer xixi. Se eu estiver suja, eu vou ter que pedir para me trocarem. Às vezes vão me agasalhar mais do que eu queria que me agasalhasse. Se eu tiver uma traqueostomia, vai ser difícil de falar. Então, quando a gente se coloca nessas situações, a gente vê que, no geral, o que mais mortifica os pacientes, e às vezes é o que mais revolta os pacientes,
a raiva vem daí, é da perda de autonomia. Então, a gente também precisa se preparar, e no livro de Envelhecer, ali da Ana Cláudia Quintana, ela fala bastante isso, nos preparemos para a perda de autonomia, porque a maioria de nós vai passar por isso. E eu vou aceitar essa perda de autonomia, e vou aceitar ser cuidada de uma maneira amorosa, de uma maneira mais branda, ou eu vou ficar brigando o tempo todo que estão cuidando de mim. Então, ela traz muito o exemplo da mãe dela. A mãe dela faleceu, se não me engano, de esclerose lateral amiotrófica, não lembro se foi esclerose múltipla ou esclerose lateral amiotrófica. Ela falou: a minha mãe foi a pessoa mais gostosa, e ela é uma paliativista. Ela falou: foi a pessoa mais gostosa que eu tive de cuidar. Nunca vi uma pessoa tão gostosa de ser cuidada como minha mãe. Então, a gente ia trocar a fralda dela e ela dava um beijo em nós, né? Quando a gente se abaixava para ajudá-la a trocar, ela beijava a gente, ela fazia carinho na nossa mão, ela agradecia que a gente tinha amor para cuidar dela. Então, a gente precisa também entrar em contato com isso. Todos nós perderemos a autonomia algum dia, num grau maior ou menor. Eu estou pronto para isso? Emocionalmente, eu vou aceitar isso? Na segunda fase do manejo da dor e do sofrimento e na promoção da qualidade de vida, ponto fundamental é que a dor reduz definitivamente a lucidez. Ela é considerada como um quinto sinal vital que em todas as hospitalizações a gente fica controlando. E mais importante, não é a dor que eu acho que o paciente tem, é a dor que o paciente me refere que tem. Isso é muito importante. A gente costuma não dá valor à dor, né? E pelo contrário, quando o paciente nos refere dor, a gente fala: você não sei se é aquilo tudo mesmo. Nós, como médicos, cuidadores, enfermeiros, fisioterapeutas, mas também a população em geral. Então, é muito importante entender que a dor é o que o paciente refere. A gente habitualmente usa para os pacientes que estão conscientes uma escala de dor de 0 a 10, sendo 10 a dor máxima, e se o paciente me referiu 10, eu tenho que usar uma grande quantidade de arsenal terapêutico para tratar essa dor, até o momento que o paciente me refira que a dor está 2, 3, suportável. Ele consegue sobreviver com ela, consegue ter uma certa qualidade de vida com ele, com essa dor. A gente precisa também ajudar o paciente com uma adaptação gradativa às perdas físicas, sociais, financeiras, são muitas perdas, que tanto a doença quanto o envelhecer trazem. E a gente tem que, dentro do possível, desde que seguro para o paciente, respeitar a autonomia dele. Vou dar um exemplo, né, da minha avó, que ela era bastante teimosa, e ela faleceu com 94 anos, e muito ativa, sempre fazia yoga até os 88 anos de idade, tinhosa, teimosa, mas chegou um momento, a partir de mais ou menos os 88 anos, em que o joelho não ajudava mais, e ela andava bambeando um pouco. Naquele momento, minha amiga geriatra, que acompanhava ela e cuidava dela, indicou um andador. Minha avó queria ver o diabo na frente, mas não queria ver o andador, né? Detestava. Mas aí a gente conseguiu devagarinho que ela usasse a bengala. A bengala ela tolerou um pouquinho mais. Usou alguns pouquinhos meses de bengala e ela mesma acabou passando para o andador, porque ela viu o quanto foi importante, o quanto ajudou. Então, a gente precisa ir ajudando, desde que seja seguro para o paciente, né? Manter aquela autonomia específica. Nessa fase, a fase 2, a gente vai ter muitos lutos diariamente. O luto da perda de autonomia, o luto de uma perda financeira, está ficando muito caro comprar os remédios, está ficando caro manter o plano de saúde, está ficando caro não poder trabalhar, perda de amigos, perda de círculos sociais, não consigo mais sair para tomar, né, um café com uma amiga. E a gente, como sociedade, não trabalha nem esses lutos, não trabalha a morte, também não trabalha as perdas, né? A Ana Paula traz esse conjunto de frases. Como é que se lida com as perdas? Onde é que ensina? Como é que se aprende? Não, a gente aprende na prática, infelizmente, da pior maneira possível, quebrando cabeça. Como é que a gente lida com isso de uma maneira melhor? Reconhecer que as emoções que a perda traz. A perda traz raiva, e é uma sequência de perdas, por isso que eu chamo sempre de um luto nosso de cada dia. Todo dia é um luto, né? E esse luto, os lutos, eles vão entrando numa velocidade vertiginosa.
no início do diagnóstico, é um luto hoje, outro semana que vem, outro daqui a um mês. No final de vida, já na fase de terminalidade, é um luto agora, um luto na hora do almoço, um luto na hora da janta, né? Esses lutos não reconhecidos, não conseguir mais comer, não levantar direito da cadeira, precisar de ajuda para ir no banheiro. Então, a gente precisa reconhecer que isso tudo traz muita emoção. No geral, no primeiro momento, uma emoção de raiva, de negação. Quando a gente reconhece essas emoções, não é para viver nela o tempo todo, mas quando a gente reconhece essas emoções, isso faz com que a gente saiba manejá-las um pouquinho mais. Então, minha avó, um andador, né? Tinha muita raiva quando a gente comprou o andador. Eu não vou usar isso, já falei. Gastaram dinheiro todo, ficou brigando muito com a gente. Quando a gente conseguiu mostrar para ela o quanto ela estava com raiva, não do andador, mas de envelhecer, de não ter mais a perna dela boa, e não ter a perna dela boa fez com que ela precisasse parar de fazer a yoga semanal que ela tanto gostava com a professora, que ela tanto gostava. Quando ela percebeu isso, ela percebeu que ela estava jogando para o andador uma raiva que o pobre, coitado do andador, não tinha nada a ver. E aí, nesse momento, ela tolerou a bengala, né? Porque a gente foi mostrando para ela que sim, foi uma grande perda, mas se ela não usasse a bengala, corria o risco de uma queda corria o risco de uma fratura ia colocar ela na cama, a perda ia ser muito maior. E aí ela pesou na balancinha, né, riscos e benefícios, e falou, ok, a bengala eu topo. Quando ela pôde perceber o benefício da bengala, não demorou muito para ela passar para o andador. Então é isso, quando a gente reconhece as nossas emoções e sabe dizer do que eu estou com raiva, do que eu estou triste, por que eu estou desse jeito, fica mais fácil a gente limpar o terreno. Outro ponto bastante importante é focar nos ganhos ao invés das perdas, exatamente esse exemplo que eu acabei de dar, entre yoga, bengala e andador, né? E mais importante ainda são as reconciliações grupo-kármicas, e isso acho que é o maior ganho de qualquer período pré-dessomático, né? Quando a gente foca nele, é isso, eu sempre tive um ótimo relacionamento com a minha mãe, a gente tinha uma ou outra rusga, mas no geral sempre foi um ótimo relacionamento. Mas no período pré-dessomático dela, a gente quase funcionou como uma, assim, eu sabia dizer o que ela estava pensando, e ela olhava para mim e não precisava dizer o que ela precisava, eu entendia. Isso não foi uma reconciliação, né? A gente já vinha sempre muito unida, mas foi um grau de entendimento de uma consciência para outra consciência de uma maneira que eu raras vezes vi, né? Mesmo trabalhando com TI. Então, reconciliação é o que, né? O maior ganho que a gente pode ter em todo esse mar de luto, né? E aí a gente vai entrar na fase 3, né? Na fase 3 que é fase mesmo da terminalidade, de, né, preparação mesmo para a morte. A gente sabe que a morte vai ocorrer aqui dali a poucas horas, ou alguns poucos dias, no máximo, algumas pouquíssimas semanas. Eu costumo chamar essa fase de antessala de outra dimensão, e vocês já vão entender por quê. A gente vai percebendo que tudo que é intrafísico vai ficando muito pouco importante. E tudo que é extrafísico vai ganhando uma importância cada vez maior. Então, é por isso que eu disse transição, né? O tema dessa palestra é transição interdimensional. Não tem uma quebra, não é o momento da dessoma que, nossa, quebrou de uma vez. Não. No geral, para a imensa maioria das doenças que são crônico-degenerativas, a gente vem transicionando, o paciente vem se despedindo e ele vem começando a acenar para outra dimensão. Eu faço muito paralelo com, né, os extremos de vida. A gente não nasce de repente, a gente teve 9 meses antes na barriga da nossa mãe, sendo criado. Então, a gente saiu de uma dimensão, veio para outra, está se preparando para nascer. Quando a gente nascer, a gente tem todo o período da infância para entrar mesmo nessa dimensão, criar corpo, andar, sustentar a cabecinha, começar a falar, aprender a ler, escrever, e a mesma coisa, em determinado momento a gente vai fazer o caminho inverso, são só vias diferentes de uma mesma estrada, uma vem para um lado, a outra vai para o outro, né? Nessa fase, a gente percebe muito claramente, né, eu acompanhando muitos pacientes, e principalmente acompanhando minha avó e minha mãe na dessoma delas, é uma perda de interesse gradativa pela vida intrafísica. Contas, reuniões, notícias,
as pessoas vão ficando um pouquinho mais alienadas, um pouquinho mais desconectadas. A minha mãe sempre foi uma pessoa que assistiu muito noticiário, lia jornal todo dia, assinava jornal, ela tomava café lendo jornal, ela era super antenada, sabia discutir de tudo. Minha mãe começou a não se interessar, falou um dia para a gente, cancela o jornal, eu nem tenho lido mais, eu não tenho mais tanto interesse. No final de vida, as raras vezes que ela pedia para ligar a televisão, era só para ficar fazendo barulho. Independente do canal que tivesse, ela nem se conectava mais, mesmo um pouquinho mais lúcida. A gente vai percebendo também gradativamente uma redução da alimentação, né? Uma grande hipótese que eu tenho, particularmente acompanhando vários pacientes, né, em período pré-dessomático, é que o primeiro dos sistemas que começa a não funcionar é o sistema digestório, né? A gente não tolera mais alimento para dentro da gente. Então, a gente também vai fazendo o caminho inverso do neném, né? O neném começa com leite materno, e aí ele vai passar para uma frutinha, né, no geral cozidinha ou mais amassadinha, raspada, depois ele vai para a sopinha, sopa com pedaços, e no final ele termina comendo arroz, feijão, carne, todas essas coisas, né? No período pré-dessomático, acontece exatamente o inverso, a gente vai gradativamente tolerando cada vez menos determinados alimentos, até o momento em que a gente está comendo só é, coisas de muito fácil digestão, tá? Começa juntamente também a ter um aumento nos períodos de sono, e quando o paciente está acordado, ele está um pouco menos lúcido. Aí eu só coloquei lúcido em parênteses, porque, na minha hipótese, ele está menos lúcido para essa dimensão intrafísica, mas ele está começando a ficar mais lúcido para a dimensão extrafísica. E aí o que que acontece? Começam a acontecer os fenômenos parapsíquicos pré-dessomáticos, então é muito frequente os pacientes falarem de conversas que tiveram ou de visitas com familiares ou pessoas do grupo Karma, né, amigos, por exemplo, que já são falecidos. Mesmo crianças que já conseguem verbalizar de uma maneira melhor, 7, 8, né, 10, 12 anos, eles falam, ai, ontem a minha avó veio aqui e conversou comigo, e a mãe olha e fala, mas a vovó já morreu. E aí a criança olha para a mãe, muitas vezes, e fala, mas ontem ela veio aqui conversar comigo, né? Os pacientes começam a enxergar mais vultos, de vez em quando você pega os pacientes olhando, entre aspas, para o nada. Então, existem uma série de fenômenos parapsíquicos pré-dessomáticos. Clareaudiência, clarividência, é bastante comum. Viajora também, eu tive em Paris essa noite, eu sonhei com Roma, eu sonhei com o Japão, vários, é bastante comum. E aí vem o período final mesmo, que é o início da falência de órgãos e sistemas. A imensa maioria das vezes, como eu já falei, o primeiro sistema que começa a falhar, quando você sabe que estamos chegando mesmo na fase final, é quando o sistema digestório falha, então, muito comumente, pacientes que caminham para a terminalidade terminam até sem comer, eles terminam os últimos dias só com soro, porque nem há possibilidade de entrar. Se você entra com dieta, a gente como médico entra com dieta, o paciente começa a passar mal, tem diarreia, vomita, né? O intestino todo vai parando. O segundo, na maioria das vezes, o segundo dos sistemas que começam a falhar é o sistema renal. Para a medicina tradicional chinesa, o rim é o grande armazenador de toda a energia que a gente tem, né, para essa existência, para essa ressoma, e aí, em seguida, começa aí a falência dos três órgãos mais principais e vitais, que são o sistema respiratório, o sistema cardiovascular e o sistema neurológico, né, e aí, realmente, a gente chegou no período, né, da dessoma, propriamente dito. Muito interessante, dois fenômenos parapsíquicos que eu trago, que eu percebo com bastante frequência, é a alteração do tempo e da fluidez interdimensional. Então, em relação à alteração do tempo, comumente a gente percebe que parece que passaram 2 séculos enquanto você estava ali cuidando daquela pessoa, e quando você foi olhar no relógio, foram 10 minutos que passaram. Você falou, não, mas não é possível, eu já fiz tanta coisa nesses 10 minutos, que não cabe em 10 minutos eu ter feito tudo o que eu fiz. Ou às vezes o contrário, né? Você ter a sensação de que o tempo passou muito rápido quando ele está passando muito devagar. Isso era bastante impressionante.
E eu percebia isso, né, no final de vida da minha mãe. As 2 últimas semanas ela passou no hospital, ela preferiu ir para o hospital, e aí 2 semanas depois que ela internou, ela dessomou. Mas nas 2 semanas antes que ela estava em casa, ela começou a precisar, né, sempre de ajuda. A gente já sempre dormia com ela, mas aí começou a precisar de uma assistência realmente 24 horas. Então, algumas vezes eu subia para ficar 12 horas ou passar 24 horas ali com ela, e de vez em quando eu precisava descer um pouquinho. Eu pedia para alguém aqui da minha casa subir para ficar 15 minutos lá em cima, para eu descer e para ter um pouco mais de contato com essa dimensão intrafísica, porque realmente o tempo era muito alterado lá. Eu chego a dizer que os relógios nem funcionavam direito, era impressionante. A gente percebe isso também na UTI. Muitas vezes, quando a gente está reanimando um paciente, às vezes você acha que você reanimou, nossa, muito tempo, você reanimou só 5 minutos. E outras vezes você está lá reanimando 5 minutos, você olhou, você está reanimando há 2 horas e parece que você reanimou 5 minutos. Aí, às vezes, alguém olha para o relógio e fala, nossa, mas já passou de X tempo, acho que podemos parar, o paciente não voltou, podemos declarar o óbito, e você está tranquilo, porque você está lá achando que foi pouco tempo, né? Essa noção de tempo, ela passa a ser uma noção de tempo extrafísico e não intrafísico, que é muito diferente. E a fluidez interdimensional, eu percebo isso com alguns pacientes, mas foi notoriamente percebido com a dessoma da minha mãe, e um pouquinho também com a da minha avó. A minha mãe, quando foi para o hospital, ficou num hospital que, né, tem um corredor compridíssimo, um para cada lado ali do elevador, do hall do elevador, e ela ficou no último quarto, né, de um andar ali do final do corredor, e um corredor realmente muito comprido. No comecinho do corredor tinha ali uma maquininha de café. Muitas vezes eu fiquei com ela ali, né, porque dos 3 filhos, somos 3 irmãos, dos 3 filhos, eu sou a que transito melhor pela área hospitalar, os meus 2 outros irmãos têm um pouquinho mais de dificuldade, especialmente um deles, e eu ficava bastante lá. E, às vezes, quando você vai entrando nessa alteração de tempo, assim, eu percebo, mesmo na UTI, que você precisa sair um pouquinho e vir bem para a dimensão intrafísica, até para se recarregar, para poder voltar. Então, algumas vezes, muito rapidinho, eu ia lá na máquina de café, pegava um cafezinho, um chocolate quente, só para dar uma aquecida no corpo, lembrar que não, eu estou no intrafísico, e voltava. E quando eu chegava em determinado momento no corredor, era impressionante, parecia que eu entrava assim numa dimensão mais gelatinosa. Às vezes eu tinha tão pouco de dificuldade de respirar. É óbvio, pode ser, né, coisa da minha cabeça, pode, mas eu sinceramente acho que, né, uma grande hipótese que eu faço, e vai demorar bastante para poder descobrir se ela é verdadeira ou não, é que realmente existe um espaço de interrelacionamento dessas dimensões. É um espaço que é um pouco intrafísico e um pouco extrafísico. E como é que a gente auxilia, né? Então, agora falando dos 3 períodos, como é que eu posso ajudar mais? Como é que eu posso qualificar a minha assistência? E principalmente também, quando eu for falecer, quando eu for dessomar, como é que eu quero, né, que essas coisas aconteçam comigo também? Então, muito respeito à consciência dessomante, né? Muito respeito ao que for possível da autonomia dela, aos desejos dela. Minha mãe, durante um bom tempo, falou: eu não quero morrer no hospital. Nós acatamos, ela vai então morrer em casa, nós nos preparamos emocionalmente para isso. Que coisas a gente tem que fazer, que aspectos burocráticos, o que envolve, mas quando chegou 2 semanas antes, ela realmente estava vomitando bastante, e aí ela olhou para mim e fez assim, eu quero ir para o hospital. A gente ainda conversou um pouquinho mais, eu liguei rápido para meus irmãos, eles chegaram, e ela continuou verbalizando, não, assim eu não quero ficar, eu quero ir para o hospital. Então, nós levamos ela para o hospital, com muito respeito ao que o paciente consegue ter de autonomia, né? As decisões não são para mim, cuidadora, as decisões são para o paciente. Por outro lado, eu preciso de bastante autorrespeito, né? Para poder dar conta de toda essa sustentação energética, física, financeira, a gente precisa se respeitar bastante. Então, não esquecer de comer, não esquecer de tomar água, dentro do possível, repousar. Quando a coisa está ficando muito, sair um pouquinho, era o que eu pedia. Vem aqui, fica 15 minutos, eu só preciso descer,
para a dimensão intrafísica, às vezes eu descia até para o jardim, tirava o sapato, pisava na grama, lavava o rosto, e pronto, você se reenergiza e consegue voltar para terminar a sua tarefa, né? Outro ponto muito importante é fazer uma força-tarefa. É bastante difícil vivenciar essas situações, elas trazem aspectos emocionais em que a gente nem imagina, de muitas vezes muito sofrimento também. Então, cada um pode dar o que aguenta e o que tem de melhor. Então, eu com os meus irmãos, a gente nunca teve tão unido nessa vida quanto no período pré-dessomático da minha mãe. O maior exemplo que eu tenho para dar é eu, como sempre falei, né? Eu falei várias vezes aqui na apresentação, transito muito tranquilamente em hospital, né? Então, quem cuidava de hospital, cuidava fisicamente da minha mãe era eu. Em compensação, eu quero morrer, dessomar, se eu tiver que ficar no telefone cancelando conta, conversando com plano e prorroga, eu odeio fazer isso. Acho que são raríssimas as pessoas que gostam, né? Mas um dos meus irmãos não se importa tanto. E ele faz e não fica nervoso como eu fico nervosa e raivosa. Então, ele cuidou das partes mais burocráticas e eu cuidava da parte mais hospitalar, assistencial. E nisso a gente percebe que cada um pode ter o que tem de melhor, funcionando mesmo como uma mini peça nesse maxi mecanismo de cuidar daquela consciência somante naquele momento. Muita atenção às energias, trabalhar as energias, e às vezes, quando não for possível, a gente tem outras estratégias. Então, nos últimos dias de vida, as 48 horas anteriores de dessoma da minha mãe, eu que passei com ela, só não passei as 12 últimas horas. 36 horas, então, eu fiquei no hospital antes das 12 horas em que ela acabou dessomando. Teve momentos em que ficou muito difícil o clima dentro do quarto, a energia eu sentia muito pesado, tinha um pouco de dificuldade de respirar, e muitas vezes eu não consegui caminhar para o estado vibracional e fazer uma vibração, uma exteriorização energética. Então eu começava a colocar, uma coisa que me veio na cabeça na hora, aliás, acho que sopraram, né, no meu ouvido, coloca a palestra para assistir. Então liguei em algumas palestras da CIPEC, liguei em algumas tertúlias da Conscienciologia, e na hora que começava, a gente ia percebendo que o ar ia ficando outro, né? A energia ia ficando outra. E lembrar muito da cosmoética. Nas decisões que tomarmos, que tomemos a decisão buscando o melhor para a grande maioria das pessoas que estão envolvidas ali, das consciências envolvidas naquela situação. No período dessomático em si, né, agora falando um pouco de quem está ficando no intrafísico, porque quando dessomou, a consciência que dessomou já virou consciência, né? Então, para quem for ficar no intrafísico, a gente precisa lembrar que tem um grande predomínio do psicossoma, tem sofrimento, tem dor emocional, tem muita tristeza. Então, a gente precisa aceitar e acolher esse sofrimento, né? Tanto nosso quanto dos outros, né? É, também eu com os meus dois irmãos, assim, a gente teve um momento de cada um chorar desesperadamente, e a gente conseguiu se respeitar, e cada um chorou em um momento específico, e os outros dois acolheram no momento em que aquela perna caiu, né? Então, isso é bastante importante, acolher esse sofrimento, chorar mesmo, dizer que meleca, que saudades que eu vou ter dela, mas muito cuidado com o heteroacolhimento. Então, uma coisa que eu percebi é que nessa tarefa do acolhimento, a TACOM, né, que a gente diz, então, de novo, este não é um momento muito de pares. A gente pode fazer pares em qualquer momento da vida, né, em qualquer situação, mas existem momentos em que a gente está mais lúcido para conseguir fazer um pouquinho mais de pares. Então, podemos fazer pares nesses momentos, mas esse é um momento muito de acolhimento, mesmo de tarefa do acolhimento, da TACOM. Pares é a tarefa do esclarecimento, né? Mas muito cuidado com essa TACOM. Não raro a gente fala, e eu falei para outros, né, familiares de pessoas que dessomaram, ai, olha, foi melhor assim, ele descansou, acabou o sofrimento. Não, naquele momento tem uma parte muito egoísta de nós que a gente não queria que acabasse o sofrimento, né? Que a gente queria ter aquela pessoa com a gente o tempo todo, que a gente dessomasse junto de mãos dadas, né? E estamos juntos aqui, vamos juntos para outra dimensão, né?
mas não é o que vai acontecer. Então, para mim, uma frase que eu escutei que me fez muito bem e que eu prometi para mim mesmo que eu vou usar daqui para sempre, né, em qualquer momento de dessoma, é, a pessoa virou para mim e fez assim: olha, eu não tenho o que fazer, né, nesse momento para reduzir o seu sofrimento. Não tenho o que eu possa falar que seu sofrimento vai reduzir, dói e dói demais. Agora, o que eu posso te dizer é que eu estou aqui para o que você precisar. Se você quiser um cobertor, eu trago. Se você quiser um ventilador, eu trago. Se você quiser comida, eu trago. Se você quiser que fale com alguém, eu trago. E se você quiser uma coisa que eu não consiga cumprir, que eu não consiga fazer, fica tranquila que eu vou tentar achar alguém que faça, né? Nesse momento, cuide da sua dor. De todo o resto, eu estou aqui para cuidar. Isso me fez muito bem, né? Uma técnica que eu deixo como sugestão, né? A gente precisa se lembrar do soma, né, das pessoas que estão aqui ainda, mas ainda tem soma, e a gente precisa cuidar dele. Então, precisa lembrar de se alimentar, de pelo menos fazer uma, duas refeições boas durante o dia, dormir sempre que desejado, e se precisar, pedir auxílio, inclusive medicamentoso, dependendo aí do nível de sofrimento. Se conseguir trabalhar as energias ou tentar melhorar a energia ambiente também ajuda bastante. E para o período pós-dessomático, chegou a hora da gente cuidar do cuidador, né? Então, é bastante importante, porque, no geral, este cuidador ou os cuidadores, eles estão muito exauridos, física, energeticamente, psicologicamente. Esse é o momento em que a gente precisa olhar para essas pessoas, e essas pessoas precisam olhar para si próprias e falar, chegou a minha hora. Foi o que aconteceu, né? Logo que minha mãe dessomou, que a dor acalmou, fui lá fazer os meus exames. Agora está na hora de me cuidar direito, do jeito que eu acho que tem que ser, que eu mereço ser cuidada, né? Então, lembrar que o cuidador, depois do luto, né, qualquer pessoa que vivencia um luto vai passar por uma série de fases que foram descritas pela Elizabeth Kubler-Ross há um certo tempo atrás, vai ter um momento de negação, não, isso não aconteceu, acho que daqui a pouco ela vai voltar, não é possível, eu nem sinto que ela morreu. Vai vir um momento de raiva, por que isso aconteceu? Que meleca, eu odeio vivenciar isso. Vamos passar por um momento de negociação, de depressão, até que devagarinho a gente caminha para a aceitação e para a elaboração. Não existe tempo para o luto, não existe um período para o luto, cada um tem o seu. Eu consigo dizer que agora, os 7 meses depois do óbito da minha mãe, ao redor do 6º mês do óbito, eu consegui aceitar e estou agora na fase da elaboração, né? Mas, nossa, é sempre 6, 7 meses? Não. Tem gente que é 15 dias, tem gente que é um ano, tem gente que é 2. Muito importante é só a gente não ficar muito paralisado nisso, né? Vida tem que andar. Se nós ficamos no intrafísico, algum motivo tem, então vamos ficar no intrafísico, né? De corpo presente, soma, psicossoma, energossoma e mentalsoma, né? Como lidar com o luto, então, falando justamente, né, nos 4 corpos, dar atenção para todos eles, então, para o sono alimentar, dormir, tomar líquidos, atividade física, de preferência atividades físicas ao ar livre, se possível pisar na grama, tomar um banho de mar para quem, né, mora em locais que sejam possível, um banho de rio também, para o psicossoma, acolher o sofrimento, permitir-se buscar, chorar e sofrer, mas se a gente sente que está ficando paralisado demais no sofrimento, buscar ajuda, né? Uma certa paralisação, um tempo de paralisação vai ter, mas, de novo, daqui a pouco a vida começa a chamar a gente, né? Um filho fala, faz tanto tempo que você não faz aquela comida, ou, sei lá, um outro parente fica doente, né? A vida começa a chamar. Ou, sei lá, esqueci de pagar uma conta, a companhia começa a me mandar e-mail que precisa pagar a conta, a vida vai trazendo a gente de volta, né? No energossoma, trabalhar as energias, fazer bastante estado vibracional, exteriorizar a energia, né, fazer exteriorização energética, e em casos mais específicos, mais intensos, se precisar ajuda também de trabalhos de campo, na Conscienciologia e na CIPEC existem, né,
bons trabalhos de campo. Em relação ao aumento-soma, no início fazer atividades mentais mais brandas, a gente não está com cabeça para muita coisa, vamos nos permitir, não ler um livro muito intenso, ler muito técnico, ler um livro mais bobinho, mais tranquilo, estudar sobre o luto para perceber que todo mundo passa por isso, não sou só eu, aprender como é que é o luto e devagarinho elaborando essas vivências. Técnicas para o luto é a gente focar nos ganhos, um pouquinho mais do que nas perdas, sim, as perdas, a principal é a ausência física, né? Não está mais no intrafísico comigo, eu não consigo mais ligar todo dia para minha mãe, ver se está tudo bem, contar alguma coisa que aconteceu durante o dia, falar alguma palhaçada dos meus filhos para ela, então dá bastante saudades, mas por outro lado, para mim especificamente, as reconciliações grupo kármicas que ocorreram na minha, né, no meu grupo karma, é, com a dessoma da minha avó, no primeiro momento, e em seguida da minha mãe, alguns poucos anos depois, foram muito impactantes. Eu fiz muitas reciclagens intraconscienciais também, as recins, né? Eu comecei a pensar muita coisa diferente, eu me revi, vi muitos dogmas que eu tinha, abri mão desses dogmas, abri minha cabeça, percebi que isso aconteceu com meu pai, com a minha avó, com a minha mãe, com os meus irmãos, e até com, né, a família mais estendida, com amigos, e foi para mim uma grande oportunidade de pensar em como eu quero dessomar, né? O que eu quero, sabendo que talvez eu perca minha autonomia um dia, como é que eu quero que isso aconteça? Então, tenho trabalhado e tenho pensado bastante nisso. Como é que eu quero que meus filhos fiquem? Vou deixar um apartamento enorme cheio de coisa? Não. Já comecei a ser mais minimalista, já sempre fui, mas estou mais minimalista ainda, tirando os bagulhos, muita decoração, não preciso disso tudo, porque depois vai ser difícil para eles tirarem, vai doer. Não, o mínimo possível, né? Então a gente vai pensando na nossa própria dessoma. Além disso, para mim trouxe bastante um conforto bastante grande, lembrar que a minha mãe vive em mim. E a pessoa que eu sou também tem muito da minha mãe e da minha avó e de todas as pessoas que passaram pela minha vida, quer elas estejam ainda na minha vida intrafísica, quer não estejam. Então, eu gosto muito desse conceito, dessa filosofia africana, que é o Ubuntu. Que eu sou porque nós somos. Então, a pessoa que eu sou hoje, a Luciana que eu sou hoje, é o produto final de uma série de experiências com uma série de pessoas. Eu aprendi muito com minha mãe, eu aprendi muito com minha avó, eu aprendi muito com cada paciente que eu cuidei dentro de uma unidade de terapia intensiva, eu aprendi muito com todo mundo, com que eu vivi nessa ressoma e com que eu vivi nas ressomas anteriores, né? Então, hoje eu chego a dizer mais calma, um pouco mais lúcida, menos sofrimento, eu chego a dizer que no começo me dava muito, né? Minha mãe sempre foi uma grande conselheira, a gente, né, se ajudava bastante, então era muito confortável, dividir as coisas, né, decisões, ela trazia coisas que eu não pensava e vice-versa, então veio muita insegurança no começo. Como é que eu vou saber viver sem ela, né? Sem ela aqui para conversar comigo, para me dar as dicas que de vez em quando ela dava, os insights que ela me trazia. Mas hoje, 7 meses depois, eu olho e falo, eu sei, nessa situação, eu acho que eu sei o que minha mãe ia falar para mim, porque ela está em mim, né? Ela está lá, ela é ela, eu sou eu. Mas foi uma experiência tão rica, uma troca tão gostosa, e a gente conseguiu olhar tanto uma para a outra da maneira real que a outra era, não com as nossas expectativas, que o grau de conexão ficou muito maior e muito mais profundo. Como falamos também, né, outra técnica para o luto tá bom, dado que tudo isso aconteceu com meu familiar ou com meu amigo, com essa pessoa querida, que experiências eu posso tirar disso, né? Que aprendizados eu posso tirar disso? Como é que eu quero passar por isso, né? Isso, para mim, está sendo fundamental e fiz uma série de mudanças na minha vida por conta dessa situação. E, por fim, ensinar, né? Eu acho que o melhor jeito de elaborar qualquer situação na nossa vida é quando a gente consegue passar para os outros, porque, inclusive, enquanto a gente está falando para os outros, enquanto eu estou aqui fazendo essa apresentação para vocês, eu estou repensando todo o luto da minha mãe e da minha avó, né?
e acabo elaborando, acabo saindo um pouquinho mais do psicossoma e conseguindo trazer um pouco mais para o mental soma de uma maneira muito tranquila, muito autorrespeitada, né? Então, ensinem, né? Comecei a escrever um livro sobre toda essa vivência que eu tive, e isso faz muito sentido, e isso ajuda demais. É isso, acho que passamos um pouquinho de uma hora, peço desculpas, mas é um tema, assim, muito intenso, né? Bastante coisa para falar. Agradeço a todos, espero que vocês tenham gostado da palestra, compartilhem com seus grupos sociais, curtam o YouTube da CIPEC e as redes sociais da CIPEC também, e que todos podemos ter um melhor envelhecimento possível e a melhor da soma possível. Obrigada, gratidão.